alguma coisa, sexo, por exemplo, vai ter que explicar para a criança. É possível usar a Bíblia para explicar? Pode usar a Bíblia dá instrução, você pode instruir. Meu filho, sexo é isso, isso. Deus instituiu uma bênção de Deus, o homem e a mulher, mas quando é que é permitido? No casamento, fora dele é transgressão contra a lei de Deus, é maldição. Você pode explicar. Droga, vai explicar o que é isso. Alcoolismo, vai explicar. A Bíblia te dá, realmente te habilita para toda essa instrução, e é o meio de você mesmo, meus irmãos, guardar e proteger as suas crianças. E a segunda, a igreja tem muita responsabilidade com as crianças, irmãos. A igreja, cuidado com as crianças. Meu irmão, Jesus, o que Jesus fez quando chamou aquelas crianças? Eles tiveram o que? A primazia. O discípulo querendo tirar embaraço. Sabe o que é embaraço, irmãos? Sabe o que esse discípulo fala embaraço? Às vezes o pai causa embaraço para o filho. Causa embaraço, às vezes impede do filho ir para a igreja, do filho receber a instrução de Deus, e ele próprio às vezes dá um péssimo testemunho dentro de casa. Mas Jesus chamou as crianças, irmão. A igreja que tem muita criança é uma grande bênção. Eu fiquei sabendo que a igreja já fez um trabalho com as crianças da comunidade, a Madalena me contou. Irmão, temos que voltar, irmãos, isso é uma bênção, irmãos. E Deus vai usar, abençoar nossas crianças aqui, nossos adolescentes. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso com a igreja. Deus quer fazer com nós, irmãos. E nós temos também, por exemplo, a escola dominical. Nós temos várias maneiras, irmãos. Uma das coisas que tivemos o evangelho criativo agora na denominação da Igreja Batista, irmãos, não teve alguém que foi mais criativo do que Jesus. Você pode encontrar? E mais eficiente. Ele não só falava, mas ele praticou. Jesus, quando ia pregar, ele não precisa usar só púlpito, não. Ele pregava na praia, ele pregava na casa, ele pregava lá, ele pronunciava, ele era criativo. Irmãos, os métodos são variados. Só não pode mudar uma coisa: a instrução sagrada não pode, Madalena. Tem que ser a palavra genuína, que ensina para a criança o caminho que deve andar. Irmão, você sabe que tem pastores, eu ouvi falar, lá no sul do país, que não querem que fale sobre pecado, irmão Marcelo, para as crianças. Porque a criança vai ficar, não fala sobre o sangue de Jesus, porque a criança vai criar um trauma, alguma coisa. Irmão, não tem nada na Bíblia isso. Tem que mostrar a verdade, e Deus salva as crianças. Irmãos, eu vi uma estatística recente, e eu gravei mais com os adolescentes. Essa estatística mostra que nós temos adolescentes, meninas, hoje, irmãos, entrando naquela prática de sexual antes do ciclo menstrual. Vocês sabiam disso, irmão? Meninas, irmãos, tem aumentado o caso de meninas grávidas, jovenzinhas, sabe? Doenças venéreas, mães solteiras, tudo por causa de quê? Dessa desobediência, essa situação desenfreada. Crianças, porque não tem instrução, irmãos, não tem instrução da boca de Deus. E o diabo, ele vem como fez a Thalia, ele mandou que matar toda a descendência real. É a mesma coisa hoje. O diabo, Satanás, está querendo fazer isso. Então, amados irmãos, quando nós lemos, por exemplo, versículo 11, versículo 8, né? E rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto, e estareis com o rei quando sair e quando entrar, irmão. Isso é proteção, quando sai e quando entra. Eu fui criado pela minha avó, irmãos, ela temente a Deus. Ela me levava desde criancinha para a igreja. Eu lembro das histórias. Irmãos, ela se preocupava com o horário, ela tinha horário para chegar e para sair. Horário, ela sabia que onde eu estava indo. Ela ia no colégio, ela sabia. Eu estava bem perto do colégio, ela ia lá. Não é esse pai que fica só, cadê a tarefa, não sei o quê, não procura saber nada do seu filho, como é que está na escola, quem é que está andando com ele, qual a amizade dele, se está de fato assistindo a aula. Irmão, nós temos que estar, como fez aqui, ó, rodeareis o rei, tanto na entrada como na saída. Irmãos, esse é de Deus. Você quer proteger seu filho, você quer guardar seu filho desse mundo maligno, mal, faça isso, proteja seu filho. Esse rei estava em perigo. Estava em perigo. Amados irmãos, nós temos que verificar
e constatar: o menino reinará, está em perigo por causa do pecado, né? Acabamos de ver, precisa de proteção. Quem é essa proteção que eu falei? É Jesus, entregando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos de quê também? De uma estratégia. A igreja tem que ser criativa. Irmãos, eu fui diretor de escola dominical na igreja no Jardim perto de casa. Irmãos, eu aprendi em Constantinópolis isso. Eu trabalhei muito com o EBD há alguns anos. Nós tivemos lá a coisa fiscal. Um detalhe, eu era criterioso. Eu tinha reunião todo domingo com os professores. Era uma vez por mês. Todo mês. O professor não se ausentava, não. Era todo o tempo naquela, não se ausentava, procurava saber, já substituía. Eu era mesmo, aprendi em Constantinópolis, com o pastor Geraldo Rocha. Tivemos domingo especial, a criatividade. Eu tinha uma equipe que trabalhava só com a parte de informações, de cartazes. Uma vez eu fiz um autógrafo de Fórmula 1, mostrei, eu fui criativo demais. Tive acampamento, tivemos uma conferência, maturidade cristã. Até o pastor Fred Wolf foi pregador lá. O pastor Júnior, que partiu da presbiteriana, foi também. Eu só convidava pregador mesmo que pregava a palavra. Júnior esteve conosco lá, eu lembro até o texto em Hebreus. Eu tenho até lá em casa essa pregação. Maturidade cristã. Tivemos um domingo especial. O Tiago não quer vir para a igreja no domingo, não vem de segundo e terceiro. O que a gente fazia? O jovem para a casa do Tiago, que escola dominical lá. Aí Deus abençoa, o Tiago vai para a igreja. Oh, glória a Deus. Não é Tiago, não está vindo, né? Glória a Jesus. Irmãos, Deus nos deu criatividade. Essa mesmice, irmão, de desenvolver, ser criativos, tem que ser criativos. Deus nos capacitou, irmãos. Entendeu? Então nós temos que ser pessoas criativas para fazer o trabalho de Deus. Então, nós, irmãos, temos que ter os recursos. Precisa mais. Sabe o que precisa mais, irmãos? Da orientação de Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 11, versículo 12, irmãos. Então Joiada fez sair o filho do rei e pôs a coroa e lhe deu o que, irmãos? Olha lá, o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Irmãos, a palavra. Qual foi a maneira que Jesus venceu o diabo Satanás quando ele foi tentado? Está escrito. Está escrito. Irmãos, as crianças nessa idade, assim, nessa turma aí, gravam com uma facilidade incrível.